Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Ei, rapaz, uma música dessa, dia de sábado, meu patrão, pense num negócio bom. É pancada. Um abraço, queridos, sejam todos muito bem-vindos. A vocês que já estão aí conectados conosco, através do canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia do canal, terceira série do ensino médio. Estamos juntos para as nossas 2 aulas de Biologia do nosso sábado letivo, 24 de setembro de 2022, referentes a uma sexta-feira. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo que é organizando a diversidade dos seres vivos. Vamos fazer uma revisão sobre esse assunto, né, gente? Vamos lá? Muito bem, deixa eu habilitar aqui a nossa canetinha. Show! Vamos para o nosso roteirozinho? Vamos lá? Então tá aí, ó. Compreender a importância biológica dos diferentes grupos de animais, suas principais características, sua correta classificação e o seu modo de reprodução. Então, o nosso aluno da terceira série, tá certo, do ensino médio, não pode reclamar de nada com relação ao assunto de sistemática e taxonomia, classificação, não é? Dos grupos de um modo geral. Aqui eu trouxe para vocês 2 animais para a gente trabalhar. É uma revisão do nosso conteúdo. Um deles é esse carinha que vocês estão vendo aí. Olha só. Vocês estão vendo aí um porífero. O que é um porífero? Porífero é um animalzinho simples. É um animalzinho iniciando aí todos os reinos. De todos os reinos, tem sempre aquele que é mais simples, né? O inicialzinho. O porífero, no caso, é esse cara nos animais, tá? Então, você olhando assim a uma primeira vista, você até pensa o seguinte, rapaz, me desculpa, mas isso aqui não é animal, não. Mas ele é um animal, tá? Nós temos ao todo, galera, 9 filos que nós vamos estudar. 9. Nós temos poríferos, quinidários, platelmíntios, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e poríferos, quinidários, platelmíntios, nematemíntios, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Pronto. 9 filos. Ao todo, 9 filos. Se você analisar aí, esses 9 carinhas que você está vendo aí, os poríferos são esses aqui, ó, esses iniciais aqui, ó, os primeiros. São esses que você está vendo.
Cara, isso encontrado são animais exclusivamente aquáticos. A maioria é animal marinho. A maioria. Bom, se você observar, você vai ver que esses carinhas no fundo do mar, eu nunca fiz nenhuma, vamos dizer, nenhum mergulho. Mas quem já fez e sabe que é muito bonito, um animal desse é muito bonito. Né? Eles são extremamente simples, por isso tem uma alta capacidade regenerativa, e tem mesmo, né? Alta capacidade regenerativa, porque são animais simples, a sua estrutura do corpo é muito pequena, muito simplesinha. E esses caras, eles são altamente dispersos. Às vezes acontece o que vocês estão vendo aí, formando colônias, mas você encontra desses caras em vários lugares, no fundo do mar. Vários lugares. Mas a maioria aí você encontra juntinho, ligado, do jeito que vocês estão vendo aí. A imagem é linda demais. Imagina você mergulhar, pegar um carinha desse aí, né? Vamos dizer, uma foto de um rapazinho desse. É lindo demais, né, não? Me diz aí, fala sério. Olha essa imagem, cara. Com essa lateral aí azul, toda bem construída, bem estruturada. Essa lateralzinha azul é lindo demais. Muito bonito. Né? Então, observe aí, esses são os animais, um dos animais que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Bom, vamos para algumas características desses caras, né? Vamos para algumas características deles. Então, olha a outra imagem aí, que você está vendo. Amarelinho, né? Eles, olha isso, amarelinho. Aqui, azulzinho. Tá? É lindo, né? É doido, uma cor dessa é linda demais. Você tirar uma foto do negócio desse é muito lindo. Então nós vamos aqui, ó. Primeiro ponto, portadores de poros. Vem daí o nome, poríferos. Poríferos são animais com o corpo cheio de poros. Por isso o nome poríferos, tá? Muito bem. Não formam tecidos verdadeiros. Não formam tecidos verdadeiros. Quer dizer o quê? Pessoal, durante a vamos dizer, o desenvolvimento embrionário, né? Eles param na fase de blástula. Então, como eles param na fase de blástula, aqui, ó, como eles param na fase de blástula, significa que esses caras não desenvolvem tecidos, não chegam a formar tecidos, por causa do momento da vida deles em que eles param durante o desenvolvimento embrionário. Então não chega a formar tecidos aí, tá? De jeito nenhum. Por isso que eles são simplesinho desse jeito. Professor, mas essa estrutura que está aí no corpo deles não é tecido? Não, não é um tecido. É apenas um aglomerado de células e pronto, acabou por aí. Não chega a ser um tecido verdadeiro. Beleza? A maioria marinho. Todos são aquáticos. Todos. Mas a maioria é marinho. Todos são aquáticos. Mas a maioria é marinho. Beleza? Isso é para você entender. A maioria desses carinhas aí é marinho. São
animais de água salgada do mar, né? Células típicas, a principal delas é o tal do coanócito, que eu vou mostrar para você. Eu não posso finalizar a nossa aula sem mostrar para você o coanócito, não. Posso. De jeito nenhum. É a principal célula que caracteriza o porífero. Eu não posso deixar de dizer isso para você. Não posso, de jeito nenhum. Tá? Então, eu vou mostrar aqui esse coanócito e o que ele faz. É uma célula que está relacionada à atividade de digestão intracelular. Porque como eles não têm nem tecidos, eles também não têm órgãos. Então, o processo de digestão desses caras é intracelular. Eles só fazem digestão intracelular. Tá? Não vou mostrar para vocês. São animais sésseis. O que quer dizer serem sésseis? Quer dizer que eles são fixos, eles não se locomovem, eles não se movimentam, eles não andam. Eles ficam ali parados. Toda vez que eu falo de poríferos, eu sempre me lembro de uma coisa chamada pote no interior. A Érica conhece aí, em Juazeiro do Piauí tem muito. Quer dizer, se bem que hoje já mudou muito, né? Mas o potezinho, antigamente era muito comum você encontrar. Eles vendiam até um tipo de estante para botar os potes, chamar de bileira, né? Então, imagina aí o ambiente, como é que era. Colocava ali os dois potezinhos, os lugares onde pendurar a cumbucazinha de tirar a água, né? E o lugarzinho para pendurar os copos. Bem legal, cara, bem legal mesmo. Então, sempre lembro de pote, um animalzinho simples, porífero extremamente simples. Na fase adulta, e larvas móveis, quer dizer, durante a fase larval, eles têm uma fase chamada de anfiblástula. Anfiblástula ou parenquímula, o nome. E durante a fase larval, eles se movimentam, né? Eu vou mostrar aqui o ciclo de vida deles, não se preocupe. Mas somente enquanto eles estão na fase larval. Depois que eles crescem e se fixam, encerrou a história. Eles não se movimentam mais. Não se movimentam mais. Então são animais fixos, né? A partir do momento em que eles estão na fase adulta. Fase adulta, pronto, encerrou. Eles vão se fixar em um substrato e pronto. Uma boa parte das vezes, eles se fixam em fundo do mar, no leito oceânico, às vezes em corais, às vezes em embarcações afundadas, qualquer lugar que eles possam captar, poder ter condição de se fixar, qualquer lugar que ele possa se fixar, tá? São animais aneuromiários. Aneuromiários, o que quer dizer isso aí? Não apresentam sistema nervoso e nem sistema muscular. Não apresenta sistema nervoso e nem sistema muscular. Tá? Não tem os dois. Nem o nervoso e nem o muscular. Isso é chamado de aneuromiário. Não poderiam ter, né? Claro. Já que não tem tecidos verdadeiros, é óbvio que não iriam ter também, não é? Sistema nervoso e nem muscular. É óbvio. Já que eles não têm tecidos verdadeiros. É uma coisa lógica. Não tem nem tecido, como é que pode ter sistema? Se não tem tecido, não tem órgão. Se não tem órgão, obviamente também não tem sistemas. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Passando, agora sim. Eu quero conversar com vocês sobre esses 3 carinhas aí que nós chamamos de tipos anatômicos. Tipos anatômicos. O que são esses tipos anatômicos? Né?
Não é uma classificação. Lembra que, por exemplo, se tu pegar o filo cordata, que é o filo ao qual nós pertencemos, nós seres humanos, eles são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. De novo. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então são 5 classes. Os cordados vertebrados possuem 5 classes. Mas os poríferos, eles não têm classe. Então, quando eu falo de ascon, sicon e leucon, eu não posso falar de classe. Então, isso aí não é uma classificação. Não é classificação. É apenas o que a gente chama de tipos anatômicos, né? Ou tipos, deixa eu escrever isso aqui, tipos morfológicos. É a mesma coisa, você chamar tipos anatômicos ou tipos morfológicos, você está falando a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, nós temos aí, ó, 1, 2, 3 tipos. Professor, o que muda é que um é mais fininho, o outro é intermediário, o outro é mais gordinho. É só isso mesmo, professor, que muda? Pessoal, o nível de complexidade desses caras vai mudando, né? O nível de complexidade desses caras vai mudando. Então, nós temos aqui o quê, ó? O ascon, que é esse mais fininho. Percebam que aqui você tem os poros até mais visíveis, né? Ó. Você tá vendo aí, ó. Tá aí, ó. Os poros são mais visíveis. Tá prestando atenção aí? Esses aí são essas aberturas aí laterais, comunicando a parte de fora, que é essa aqui, ó, com a parte de dentro, que é essa aqui, né? É um tipo celular chamado de porócito. São os porócitos que fazem isso. São células contendo poros que comunicam o meio externo ao meio interno. Comunicam o meio externo ao meio interno. Tá? Então, aí são os porócitos. Percebam que eles vão se tornando cada vez mais complexos à medida que vai passando de ascon para sicon e também para leucon. O leucon, de maneira muito clara, é o mais, vamos dizer, mais complexo, né? E tem mais um detalhe aqui. Tem mais um detalhe. Aqui você tem o átrio, nessa parte de dentro. Eu tô mostrando isso aqui, ó, o átrio. Essa parte de dentro é chamada de átrio. Professor, o leucon não tem átrio, não? Tem, mas ele é muito, muito, muito reduzido. Está aqui o átrio dele. Perceba quão reduzido é o átrio dos tipos leuconoides, né? Ou leucon somente, como você queira chamar. Realmente é bem reduzido, não tem o que discutir. Dá para a gente perceber isso aí claramente. Mas que tem. Né? Eles têm átrio. Tá? Com certeza. Mas perceba como é mais intrinsecamente, vamos dizer, complexo, né? O tipo leucon. Mas, lembrando, novamente, que eu não posso chamar isso aqui de... Eu não posso chamar isso aqui de classe, tá bom? Não esqueça disso.
Eu apenas posso chamar de tipos anatômicos ou tipos morfológicos. Classe, não. Não posso chamar isso aqui de classe. Show de bola? Show de bola. Muito bem. Passando. Bom, tá aí os 3 tipos, ascon, sicon e leucon. Tá aí os 3 tipos. Gente, essas esponjas são chamadas de esponjas. Professor, o Bob Esponja é baseado nesses caras aí, é? Com certeza. O Bob Esponja é baseado neles aí. Bob Esponja é baseado neles. É uma esponja marinha. É um animal, é um desenho, né? Um desenho animado e tal. Mas é um animal baseado nesse tipo de... O Lula molusco, baseado em quê? Baseado na lula, que é um molusco. Por isso o nome Lula molusco. Tá? O Bob Esponja é uma esponja. A gente chama esses caras aí de esponja. Tá certo? Preste atenção. A esponja, ela pode ter 3 tipos básicos. Ela pode ser de espongina, uma substância que é utilizada, muito utilizada. Mas, gente, olha, bastante utilizada em ambientes, aí nesses spas, porque é caro. É um tipo de esponja que o cara utiliza para tomar banho. Meu amigo, no interior, sabe o que o cara pega? Aquelas espigas não sei como é que é o nome daquela planta, que dá no muro. O cara tira, bota para secar, quebra a casquinha, aí tem a parte de dentro com semente, ele tirando a semente, e bota na água, aí ela fica bem molinha, parecendo essas esponjas aí. E usa para tomar banho. É bom. Agora, elas são caras, viu? São caras. A estrutura do material delas, principalmente a desmospongina, que é a substância principal da esponja de banho, é bem caro. Não se iluda não, porque é muito caro. Tá? Muito caro. Bom, então nós temos aí os ascon, sicon e leucon. Ascon, tá aqui, ó. Sicon e leucon. Tá aí os 3 tipos. Vamos lá. O ascon é o tipo mais simples, com estrutura corporal baseada em poros, tem o ósculo e tem o átrio. O ósculo, pessoal, é o lugar por onde sai a água. Ela entra pelos poros e sai pelo ósculo. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ela entra por aqui, ó. Entrada. E tem a saída, ó, pelo átrio. Poro, átrio e ósculo. Aqui é a saída. Deixa eu mudar bem aqui. Entrada é aí, saída é aqui. Tá? Só para a gente ter uma ideia, para não ficar achando que é pelo ósculo que ela entra. Não, não é pelo ósculo que ela entra. Tá? O tipo sicon é o intermediário, possui paredes pregueadas, formando canais internos, quer dizer, bem mais complexo do que o ascon, e menos complexo do que o leucon, que é o tipo mais complexo. Pregueamento das paredes mais intenso, formação de câmaras internas, interligadas e vibráteis. Quer dizer, já é um tipo ali mais complexo, mais específicos. Professor, o que são essas bolinhas vermelhas na esponja? No slide anterior. Deixa eu voltar aqui para a gente ver aqui. Às vezes é só o desenho mesmo. Ah, tá, entendi. Essa bolinha vermelha aqui, entendi. Não, ele só está mostrando aí, Érica, que quando você tem vários canos, aí você não tem um poro, um porócito que atravessa a parede toda do corpo do animal. Não tem. Então, como não tem esse porócito, então ele tem que ter essas câmaras internas para servir como um lugar onde se comunicam esses canais, até
chegar na parte interna, que é chamado de átrio. Porque o alimento deles é baseado em quê? É baseado nas substâncias que são dissolvidas na água. E elas passam por esse caminho, elas percorrem esse caminho aqui, ó. Tá? Beleza? Então, é apenas para mostrar essa comunicação. Muito bem. Olha aí a morfologia dos poríferos. Me diz aí, me fale a verdade. Diga se não são animais, se não é um desenho bonito, é um animal bonito. Cara, é muito bonito. É um animal que é extremamente bem interessante. Simples, é verdade, mas bem interessante. Percebem isso? Se trata de um animal bem interessante. Está aí a morfologia deles. Eu estou mostrando, é claro, não todas as células, né? Não estou mostrando todas as células. Eu estou mostrando aí algumas, as mais importantes, as mais faladas, mas não são todas, não. Claro. Beleza? Vamos conhecer, então. Eu estou mostrando aqui com essas setas, onde é que elas são localizadas, né? Cada uma delas aí, onde é que elas são localizadas. Então, observa. Você vê que tá aqui o ósculo, né? Ó, tá aqui o ósculo. E é por aqui que a água sai, ó. Ó, tá aí, ó. Por aí que a água sai, tá? Tá aqui o átrio, que a água vai bater lá no átrio. E tá aqui os poros, por onde a água entra. Beleza? Então presta atenção. Deixa eu mostrar cada um deles. Eu vou mostrar para você a célula que eu disse que é a característica dos poríferos, tá? Que é essa aqui, ó. Conócito. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar pelas que revestem externamente o corpo desses animais, que são os pinacócitos. Então aqui está relacionado a uma coisa chamada de revestimento. Pronto. Uma coisa chamada revestimento. Tá aí. Então, o pinacócito são as células que vão revestir. É como se fosse o seguinte: tu tem uma determinada parede lá do teu banheiro, sabe que banheiro pega muita água, né? Você tem um trânsito de água muito grande. E aí, vocês, não, eu não posso deixar esse meu banheiro só com a parede, o tijolo cru, rebocado e passado tinta, porque isso aqui vai dar problema depois. Vai criar lodo, a parede vai escurecer, vai ficar feia, né? Não dá certo isso aqui. Tem infiltração de água, etc e tal. Então, como é que nós vamos fazer? Você vai botar uma cerâmica. A cerâmica é um tipo de peça, né, na engenharia lá, que serve para revestimento. Então, ele utiliza aquela cerâmica para revestir, para fazer o revestimento. Pois bem, o corpo do animal, desse animal, do porífero, ele é revestido pelos pinacócitos, que são essas células que estão na parte de fora do corpo desses animais. Então está relacionado aí a proteção e revestimento. Beleza? Muito bem. Então, atravessando o corpo do animal, que é esse aqui, ó, você tem o porócito. Como eu tinha dito para vocês, o porócito é o nome dado à célula que vai ter um poro no meio. Perceba esse poro no meio aqui, ó. Ó, pronto. Esse poro no meio aí, por onde vai passar, penetrar, infiltrar a água. A água vai passar por aí. Então ela entra no átrio ou espongiocele. O nome aqui é átrio.
Mas se você encontrar isso aqui, ó, tá valendo, ó. Espongiocele. Mesma coisa. Ah, professor, porque às vezes o cara tá estudando ali. Você estava estudando ali, professor, e aí eu vi o nome espongiocele, não sei o que é, a mesma coisa, nem se preocupe. Tá? Mesma coisa. Muito bem. Átrio espongiocele. Tá? A água vai passar por aí, vai entrar pelo poro, chegar até o átrio. Uma vez no átrio, do mesmo jeito que tem células que revestem externamente o corpo dos poríferos, que são os pinacócitos, você também tem células que revestem internamente o corpo deles. Quer dizer, reveste o átrio, que são essas células que apresentam esse colarinho e esse flagelo. É o que eu disse a vocês, ó. São as células principais, vamos dizer assim, dos poríferos, que são os coanócitos. Percebem que o coanócito, ele é uma célula gordinha com um colarinho e um flagelo? Dentro dela tem o que a gente chama de vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo, ele está aí para promover, como o próprio nome sugere, a digestão daquilo que foi capturado. O que ele faz para capturar? O flagelo. Os flagelos, a água está dentro do átrio, esses flagelos começam a bater incessantemente, tá? E aí, por causa disso, esse flagelo provoca um turbilhão na água, né, fazendo que essa água circule dentro do átrio. E aí, evidentemente, que essa água circulando, né, ela vai trazer nutrientes. Ela vai trazer nutrientes. E esses nutrientes, né, que ele está trazendo, esses nutrientes, vão ser capturados pelos flagelos do coanócito. E aí esses nutrientes são colocados para dentro do coanócito e provoca a digestão deles. Pronto, é assim que eles se alimentam. Você quer saber como é que alimenta? É assim. Além disso, você tem os amebócitos, que são células, por isso o nome amebócito, porque tem forma de ameba, tá? Então são células que não têm uma forma específica. Elas promovem a função delas está relacionada ao preenchimento, tá aqui, ó. Preenchimento. Preenchimento, tá? E aí, elas é quem vão fazer o preenchimento do corpo, da parede desses caras. Érica, eles se alimentam dos sais minerais da água. Também, Érica, mas a água do mar, principalmente, ela não contém somente sais minerais. Ela contém também micropartículas em suspensão, fitoplâncton, por exemplo. Outras espécies que estão ali em suspensão na água e que são capturados pelos flagelos. Tá? E aí, com a função de dar, eu diria, suporte, né, sustentação, tá aqui, ó, com função de dar sustentação, tá aí, você tem as espículas. São essas espículas que vão determinar o tipo de substância presente no corpo desses animais, se ela é calcária, silicosa ou desmospongina, tanto faz, tá? Quem vai definir isso são essas esponjas. Essa espícula que vai dar essa definição. Tranquilo? Show? Show. Deixa eu passar, hein? Pronto.
Olha aí. Tá aí os coanócitos. Primeiro, o animalzinho, a parte mais importante, vamos dizer assim, desses caras, né? Então tá aí, ó, coanócito. Coanócito é uma célula que está relacionada com o processo digestivo. Células dotadas de um colarinho, microvilosidades da própria célula e um flagelo, cujo batimento constante, como eu estava dizendo, né, promove uma corrente de água trazendo nutrientes para o porífero. Acabei de falar isso. Então aqui a gente já está vendo isso. Que realizam o processo de quê? De digestão intracelular. Professor, como ele é uma célula, então ele tem as organelas. Como é o nome da organela nesse caso? Aqui são os lisossomos. São os lisossomos. São eles, esses lisossomos, os grandes responsáveis pelo processo de digestão intracelular que acontece aí nos poríferos, tá bom? Através de quem? Através dos coanócitos, tá? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Amebócitos, como o próprio nome está dizendo, né? São células em forma de ameba. São células que não apresentam uma, vamos dizer assim, uma forma definida. Tá bom? Não apresentam uma forma definida. E a função está relacionada ao preenchimento. Esse preenchimento aí tem a ver com o quê, professor? O corpo desses animais tem que ter uma estrutura interna. Aí ele tem um monte de células. Você viu que eu disse para vocês que ele não tem tecidos verdadeiros, né? Então, o corpo deles é preenchido por um monte de células. E aí, esse monte de células aí a que eu me refiro, tá? Elas deixam espaços por serem preenchidos. E aí, quem vai fazer essa função, quem é? O nosso querido amebócito. A função é essa. Tranquilo? Então, são células localizadas no mesênquima ou mesogleia, tanto faz. Meso quer dizer meio, né? Mesênquima ou mesogleia, que locomovem-se por pseudópodos. Pseudópodos são falsos pés. Pseudópodos. Pseudo quer dizer falsos. Falsos pés. Não é? Realizam, portanto, a digestão intracelular complementar, distribuindo, portanto, os produtos da digestão intracelular. Também formam gametas, formam espículas, quer dizer, são células coringas, né? Células que têm várias funções ali no corpo desses animais. A principal delas, qual é? Está relacionada a preenchimento. Eles ficam ali, tá? Além disso, o que mais? Um exemplo de amebócitos são os arqueócitos, que formam as gêmulas, que são estruturas de reprodução assexuada em poríferos dos cículos. No caso aqui são os chamados arqueócitos, que são células de poríferos em ambiente aquático de água doce. Não é marinho, você não vai encontrar arqueócitos em poríferos marinhos com essa função aí não, tá? Beleza, beleza? Muito bem. Pessoal, quando a gente estuda poríferos, é um conteúdo legal, bem legal. Dá para a gente ter uma noção muito bacana do que é. E no dia de repente, se um dia você for fazer um mergulho e encontrar um porífero, você já vai saber. Ah, rapaz, isso aqui é aquele negócio que o professor estava falando. Você já sabe o que é, tá? Beleza? Então aqui, pinacócitos e porócitos. E as espículas. Vamos ver aqui, ó. Pinacócito, como eu tinha dito, são células de revestimento
da parede externa do corpo desses animais. Então, isso aí é chamado de pinacócito. Pinacócito é uma célula não, né? Um conjunto de células que vão revestir a parede externa do corpo desses animais. E os porócitos, professor? Como o próprio nome está dizendo, são estruturas que apresentam um poro no meio. E esse poro, né, aqui que você está vendo, vai permitir a passagem de substâncias do meio externo para o meio interno. Não do interno para o externo, tá? Beleza? Professor, esses animais só são encontrados no fundo do mar ou podem ser encontrados em água doce? Érica, todos os poríferos são aquáticos, mas existem poríferos de ambientes marinhos e de ambientes dulcícolos, de ambientes de água doce. Agora, a maioria é marinho, sem dúvida. A maioria é marinho. Então tá aí, ó, porócitos, que formam os poros, e as espículas, como eu tinha dito, que estão relacionados à sustentação. É como se fossem espinhos de calcário ou de sílica, né? Que estão ali relacionados à estrutura do corpo desses animais. São espinhos, tá? Então atuam na proteção das esponjas. Esses caras, esses espículas, fazem a função de proteger e de dar uma espécie de esqueleto para elas. Não é bem um esqueleto, mas é como se fosse um esqueleto para elas, tá bom? Olha aí o coanócito de novo, só que agora bem maior, né? Mostrando o colarinho, que na verdade é uma especialização da membrana plasmática, isso é uma célula. Normalmente você vê o amebócito na parte de baixo delas, tá? Ó, vou voltar para te mostrar o amebócito lá debaixo delas, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó o amebócito aqui, ó, bem debaixo delas, ó. Certo? É sempre assim, galera. Pronto. Tá? Você tem aí os chamados vacúolo digestivo, qual é o nosso propriamente dito é a célula. O flagelo, que é esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó. Não tem o nome, mas eu estou colocando agora. Isso aqui é chamado de flagelo. Tá aí. Aí você tem o flagelo batendo para poder atrair o alimento para dentro da célula, tá? Então os coanócitos são células exclusivas dos poríferos que realizam a captura e a digestão de nutrientes, como eu tinha falado. Então a função é essa, ó. Realizar captura e digestão dos nutrientes. Apresentam um flagelo que se movimenta e provoca um fluxo de água do ambiente para o átrio do animal. E lá eles conseguem promover o processo de digestão. Aqui ele está mostrando o vacúolo digerindo a substância. Professor, como isso acontece? Do mesmo jeito que ocorre a digestão de qualquer substância nas células, uma célula comum. Então não muda nada não, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. O processo ali é o mesmo, tá? Não muda coisa nenhuma. É uma célula que no caso aí é o lisossomo, tá? Claro, porque o lisossomo na célula é o organoide responsável pelo processo de digestão intracelular. Quem faz isso é o lisossomo mesmo. Então, é claro que ele vai promover essa função aí de digerir do mesmo jeito nos poríferos. Então, o princípio aí não muda nada, não.
Ele vai formar o vacúolo digestivo, né? Primeiro o vacúolo alimentar, depois o vacúolo digestivo, vai haver a digestão, aquilo que não presta vai ser lançado fora da célula, tá? Então esse processo é o mesmo processozinho que a gente conhece já lá da digestão feita por um lisossomo, em qualquer célula que você possa imaginar, né? Faz essa mesma funçãozinha. Muito bem. Com relação à reprodução, professor, como é que é isso? Ah, muito bem. Vamos lá, reprodução. Bom, por se tratar de um animal extremamente simples, nós temos dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. Tá? Vamos começar pela reprodução assexuada. Vamos começar por ela. Então, nós temos aí o quê? Fragmentação, laceração, a fragmentação seguida de regeneração, e o brotamento. Então, nós temos dois tipos básicos de reprodução assexuada, tá bom? Dois tipos básicos de reprodução assexuada. Tranquilo? Então, vamos lá. A reprodução assexuada não envolve participação de gametas, não envolve troca de material genético. Vocês já sabem disso. Por isso que ela é chamada de assexuada. Não é porque não tem sexo. É porque não envolve trocas de gametas, nem participação de material genético. Muito bem. Então, vamos lá. Então, você tem aí a fragmentação agora. O que é essa fragmentação? O animal sofre uma fragmentação, por exemplo, por causa de um animal que passou próximo ali, que deu uma mordida, enfim, provocou uma laceração no corpo deles. E aí, portanto, houve essa fragmentação. A fragmentação gera fragmentos, como o próprio nome diz, pedaços, que vão fazer com que aquele pedaço dê origem a outro animal. Mas, professor, peraí, só um pedacinho desse dá origem a outro animal? Meu Deus! Gente, isso acontece, sabe por quê? Porque ele tem uma estrutura muito simples. Quanto mais simples for a estrutura do corpo desses animais, maior será a possibilidade de regeneração. Vamos pegar, por exemplo, se tu perder um dedo teu, será que nasce outro dedo no lugar? Não, né? Por que que não nasce? Porque o seu dedo, por mais simples que ele possa ser, ele é muitas vezes mais complexo do que uma esponja, com mais estruturas e tecidos, né? A outra forma é por brotamento. Forma-se lateral ao corpo do animal um broto, né? um pedaçozinho, e esse broto gera o novo indivíduo. Ora, mas vamos raciocinar. Esse cara vai nascer grudado com o outro? Gente, é exatamente por isso que ocorre aquela primeira imagem de abertura que eu coloquei para vocês aqui, né? Eu disse, se você voltar aí, não sei se você está assistindo pelo YouTube, se você voltar, você vai me ver falando que eles podem formar colônias. Como que as colônias se formam? Exatamente porque os brotos, ao se originarem, eles podem ou não se destacarem do corpo do animal. Às vezes sim, às vezes não.
Às vezes o broto se destaca do corpo animal, né? Quando isso acontece, quando esse broto se destaca do corpo do animal, ele fica livre. Porque eu disse para você que ele só tem liberdade para andar na fase larvária, que é a fase lá da anfiblastuloparenquímula. Mas isso é na reprodução sexuada, que eu ainda vou mostrar. Na sexuada, não. O broto já tem capacidade suficiente para ele viajar para qualquer lugar. Claro, seguindo, não é, o sabor das ondas. Como uma onda no mar, como uma onda no mar. Não é assim? Como uma onda, nada do que foi será. De novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Pronto. Então, o porozinho, o brotozinho, melhor dizendo, quando ele se destaca do corpo do animal, ele fica ao sabor das ondas. Até parar num determinado lugar, onde ele encoste ali, se fixe, e aí pronto. Aí não tem mais onda, não tem conversa. Aí não tem como uma onda no mar, tem não. Aí agora ele está preso ao substrato. E aí ele cresce. É por isso que você vê porífero em qualquer lugar do mar. Mas, rapaz, como é que pode? Como é que pode ter porífero se ele não anda? Quem foi que colocou esse animal ali? Rapaz, não sei quantos quilômetros de distância de um para o outro. Se ele não anda, ele não saiu andando. O Bob Esponja, o Bob Esponja calça quadrada, ele anda, né? Mas o porífero de verdade aqui, não. Esse aqui de verdade, ele não anda, não. Ele é quietinho na dele. Ele só consegue se movimentar quando ele está fazendo a reprodução sexuada, porque a sua larva, a sua fase larvária permite isso, ou nas circunstâncias do brotamento que eu acabei de explicar para você. Beleza? Mas às vezes ele não se dispersa. Ele não se solta do corpo do animal. E aí, nesse caso, ocorre uma colônia, a formação de uma colônia, né? Beleza? Muito bem. Passando. Olha aí o que eu tinha acabado de falar para vocês. Só que aqui nós estamos falando de um tipo de reprodução que é a reprodução sexuada. Se tem reprodução sexuada, obviamente, eu posso contar com isso aqui, ó. Variabilidade genética. As esponjas podem ser dioicas, terem sexos separados, ou podem ser monóicas, que é a mesma cor de hermafrodita, apresentando fecundação interna e desenvolvimento indireto. Quando ele fala de desenvolvimento indireto, ele está falando de apresentar fase de larva. Tá? Apresentar a fase de larva. Tranquilo, tranquilo? Show? Olha aí o que ele está mostrando. Cara, que legal, né, isso aqui. Eu acho muito bacana. Olha só. Aqui você tem a esponja inicial, com os espermatozoides saindo aqui, ó, pelo ósculo, penetrando no corpo, na parede da outra esponja. Aí podem ser esponjas dioicas, apresentam sexo masculino uma, sexo feminino a outra, tá? Esses espermatozoides promovem a fecundação lá dos amebócitos no corpo do animal. Uma vez que essa esponja esteja grávida, né?
ela surge aqui, lateral ao corpo, e libera essa larva, que é chamada de anfiblasto ou parenquima. Pronto. Ela sim tem capacidade de se movimentar. Ela tem. Mas outras larvas, de outras formas, não. Ou dessa maneira, ou quando surge um broto que se destaca do corpo do porífero. A larva vai, depois se fixa, olha aí. E a partir daqui, você tem o crescimento de uma nova esponja até chegar na fase que a gente já conhece, que é essa fase adulta que a gente estava estudando até aqui. Beleza? Volta para mim, por favor. Queridos, nós vamos para o intervalo agora, é rápido. São 3 minutinhos, tá? E eu volto na sequência para a gente trabalhar a nossa segunda aula falando sobre os animais nessa aula de hoje. Até já.